Você sofreu um acidente de trabalho e foi surpreendido com uma demissão? Será que isso é justo? E o que a lei diz sobre isso? Será que a empresa pode mesmo fazer isso? Olha, infelizmente, tem uma brecha na lei que permite que em algumas situações a empresa faça isso. Então, se você quer entender tudo sobre isso, fica comigo até o fim do vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Quando você sofre um acidente no trabalho, isso já é um baque grande, né? Você tá lá cumprindo suas funções e de repente se vê machucado e precisando de cuidados médicos. O que muita gente não sabe é que a lei prevê proteções específicas para trabalhadores acidentados. Mas aqui vem a parte complicada. Nem sempre essas proteções impedem que a empresa faça a demissão. Isso porque nem todo acidente de trabalho vai gerar estabilidade no emprego. Tem vários detalhes que precisam ser levados em consideração. Como foi o acidente? Quanto tempo você ficou afastado, se recebeu auxílio doença acidentário, entre outros fatores. E olha, tem uma coisa importante que eu preciso falar aqui. A empresa pode até alegar outras razões para a demissão que não tem a ver com o acidente, viu? Por isso, é essencial entender a fundo como essas leis funcionam e o que realmente constitui uma demissão injusta ou ilegal após o acidente de trabalho. No fim das contas, o que a gente precisa saber é que cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Por isso, é tão importante ter uma análise detalhada da situação. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Em primeiro lugar, quando falamos de acidentes de trabalho, muita gente pensa logo naqueles acidentes clássicos que acontecem na empresa, né? Mas, na realidade, a definição de acidente de trabalho vai muito além disso. Acidente de trabalho não é só quando você se machuca com a máquina ou cai lá na empresa. Ele inclui qualquer situação onde você se lesiona trabalhando ou no caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso pode ser uma queda, mas também pode ser uma dor nas costas por causa de uma postura errada durante horas, ou até mesmo um problema psicológico causado por estresse intenso no trabalho. Se você pega uma doença porque seu trabalho te expõe a algum risco, isso também conta como acidente de trabalho. Quer um exemplo? Vamos dizer que você trabalha com produtos químicos e desenvolve um problema de pele por causa disso. Mesmo que isso não aconteça de um dia para o outro, ainda é considerado um acidente de trabalho. Agora que a gente já esclareceu isso, vamos seguir ao próximo ponto importante: a estabilidade no emprego após um acidente de trabalho. Vamos entender quando essa estabilidade realmente se aplica. Essa estabilidade é um direito que você tem se e somente se algumas condições específicas forem atendidas. Primeiro, você precisa entender o que é auxílio doença acidentário. Ele é um benefício que você recebe se tiver que se afastar do trabalho por causa de um acidente ou doença relacionada ao trabalho. Mas atenção, tem que ser um afastamento de mais de 15 dias, ou seja, você precisa ter ficado de atestado por mais de 15 dias. Quando isso acontece, você precisa se encostar pelo INSS, e lá no INSS você vai receber esse benefício acidentário, que tem o código 91. Se você precisar de mais de 15 dias de atestado, for para o INSS e receber esse benefício 91, você vai ter direito à estabilidade. Você estará protegido durante todo o afastamento e por mais pelo menos 12 meses ao retornar para o trabalho. Agora, imagine que você sofreu um acidente, mas não se afastou por mais de 15 dias e, portanto, não pegou o benefício. Nesse caso, essa estabilidade não se aplica, pelo menos não em regra. A empresa, então, pode te demitir sem desrespeitar a lei. Essa é justamente a brecha que as empresas usam para mandar o funcionário embora. Ou seja, se você sofre um acidente leve, ficou aí 2, 3 dias de atestado e já retornou para a empresa, você não tem estabilidade. Então, teoricamente, a empresa pode sim te mandar embora. Mas cada caso é um caso. Às vezes as coisas não são tão claras. Por exemplo, se você se machucou, voltou ao trabalho antes dos 15 dias, mas depois percebeu que o problema era mais sério e precisou se afastar de novo, aí pode ser que você tenha direito à estabilidade. Se esse acidente causar uma doença, a situação também é diferente. Você também pode ter essa estabilidade. E tem uma última situação que também é bem séria: a demissão discriminatória. Vamos supor que você sofreu um acidente, não se afastou por mais de 15 dias, mas a empresa decidiu te demitir logo depois. Se ficar claro que a razão da demissão foi o acidente, isso pode ser considerado uma prática discriminatória. A justiça entende que demitir alguém só porque se acidentou no trabalho ou por causa de alguma sequela do acidente é injusto. Isso pode abrir portas para você recorrer dessa demissão na justiça, exigir seu emprego de volta e até indenizações. Então, se você acha que foi demitido só porque se acidentou, é essencial falar com um advogado.
Ele vai analisar se houve discriminação e o que pode ser feito juridicamente. Lembre-se, cada situação é única e merece uma análise cuidadosa. Agora vamos dar uma olhada em alguns casos reais que mostram como a justiça trata situações de acidente de trabalho e demissão. Esses exemplos vão te ajudar a entender melhor como esses conceitos que a gente acabou de falar se aplicam na vida real. O primeiro caso aconteceu em 2020, com um empregado de Cambuci, São Paulo, que sofreu um acidente a caminho do trabalho. Ele precisou de cirurgia e fisioterapia e depois de 3 meses que voltou ao trabalho, foi demitido. Lembrando aqui, gente, que esse é um caso de acidente de trajeto, que também pode gerar estabilidade, já que se equipara a um acidente de trabalho, tá certo? Esse caso tem uma peculiaridade. A empresa demitiu esse funcionário porque ela fechou, ela encerrou suas atividades. Apesar disso, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que mesmo que a empresa tenha encerrado suas atividades, o empregado tinha direito à indenização substitutiva pelo período de estabilidade por acidente de trabalho. Esse caso mostra que, mesmo em situações complexas, como o fechamento de uma empresa, os direitos dos trabalhadores acidentados ainda são protegidos. Esse exemplo é importante porque destaca o caráter social da estabilidade provisória. Mesmo em situações de fechamento de empresa, a Justiça pode considerar que o trabalhador tem direito a uma compensação. O segundo caso é um exemplo de como esses casos são complexos e que a gente não pode ir só naquilo que diz a lei. Nesse caso, um bancário conseguiu estabilidade mesmo sem ter se afastado pelo INSS. A situação aconteceu no Espírito Santo. O empregado desenvolveu uma LER devido ao seu trabalho de digitador e foi demitido sem ter se afastado por mais de 15 dias e sem receber auxílio-doença. No entanto, o TST reconheceu seu direito à estabilidade provisória com base na súmula 378, que dispensa a exigência de afastamento superior a 15 dias para reconhecimento da estabilidade acidentária. Novamente, o caso ilustra como a Justiça pode proteger o trabalhador em situações específicas, mesmo que não tenham sido cumpridos os requisitos tradicionais para a estabilidade. Nos próximos 2 casos que eu trouxe, a situação não foi boa para os trabalhadores. O terceiro caso envolve um funcionário de Santa Catarina demitido por justa causa. Olha só que situação delicada. Ele se afastou do trabalho, recebeu alta médica, mas não voltou. Nessa situação, a empresa pode aplicar uma justa causa por abandono de emprego. Aí olha só, ele sofreu um acidente, preencheu todos os requisitos para estabilidade, mas foi demitido por justa causa. E para a Justiça, a justa causa foi aplicada corretamente. Por isso, a Justiça reconheceu que a demissão foi válida e que, nesse caso, não há que se falar em estabilidade. Olha só a importância de entender seus direitos, mas também suas obrigações, né? Mesmo sofrendo um acidente, ele tinha a obrigação de retornar. A estabilidade não é uma garantia absoluta e pode ser perdida em casos de conduta inadequada do trabalhador. Aqui, uma saída para esse trabalhador, se o acidente aconteceu por culpa da empresa, era analisar a viabilidade de uma rescisão indireta. Assim, ele sairia de lá com todos os seus direitos garantidos. Mas vamos seguindo aqui para o próximo caso. Nosso quarto caso aconteceu em Goiás e envolve um mecânico. Ele sofreu um acidente bem grave no dia em que pediu demissão. O acidente aconteceu justamente quando ele estava voltando para casa. Infelizmente, o Tribunal Superior do Trabalho concordou com a tese da empresa, no sentido de que o funcionário pediu demissão e preferiu encerrar o contrato imediatamente. A opção de sair foi dele. Por isso, a Justiça negou o pedido dele de estabilidade. Complicado, né? Se ele tivesse concordado em cumprir o aviso prévio aqui, a situação sem dúvida teria sido diferente, viu? E aí, depois de tudo isso, o que fica claro é que a questão da demissão após um acidente de trabalho é cheia de nuances. Cada caso é único e precisa ser analisado detalhadamente. O importante é lembrar que há leis para proteger o trabalhador, mas também existem obrigações e responsabilidades que não podem ser ignoradas. Se você se encontra em uma situação assim, não deixe de buscar orientações de um advogado especialista. E claro, continue acompanhando o canal para mais informações e dicas valiosas sobre seus direitos trabalhistas. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir e compartilhar. E se você quiser conferir outros direitos de quem sofre um acidente de trabalho, confere esse vídeo aqui. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.